Universidade é a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, um programa da nação corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio UNG e portal Leia Já Online. Acompanhe ao vivo pelo canal youtube.com/Universidade UNG. Boa tarde, são 13 horas, o popular 1 da tarde. Hoje é segunda-feira, 11 de julho de 2016, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter é @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, e no YouTube, no meu canal, youtube.com/Blog do Vitão. Logo mais, no final da tarde, você já tem o programa de hoje, você acessa no canal, você já tem todos os programas anteriores. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de Zé, não é de Guarulhos não. Ao meu lado está Ricardo Dias que veio com encomenda. Férias, né? Que alegria, né? Trouxe o mascote hoje. Mascote, Gabriel. Boa tarde, Ricardo Dias. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os colegas da mesa. E boa tarde a toda a nação corintiana. Ligados aí na Rádio Coringão, com parceria com a UNG e também o portal Leia Já, né? Tem um boa tarde especial do nosso mascotinho aí, ó. Vamos falar boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel, tenho 6 anos e vai Corinthians. Boa. Fala muito, hein? Tito já diria. Boa, Gabriel. Pra começar, vamos direto. Logo mais a gente vai apresentar o nosso convidado especial. Não é muito especial, né? Porque se o Jô não é especial, quem jogou com o Jô vai ser. Mas enfim, temos um convidado especial hoje no programa. Todo mundo que vem aqui a gente trata como especial. Depois vai embora a gente mete o pau. Lá vocês vão saber quem é. Pra começar, vamos com ela. Tem vinhetinha dela? Tá mascarada. Tem até beijo pra ela no programa hoje, tá demais ela. Vamos com vinhetinha de Jade Furacão, que logo depois tem o Timão na mídia, certo, Furacão? Certo. Jade. Jade. Furacão. Timão na mídia. Alô, fiel torcida corintiana. Fala o Casagrande. Vamos livrar, mas sem violência. Timão na mídia. Essas são as principais notícias sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Diário de São Paulo. Corinthians vence Chapé e cola no líder de novo. Gazeta Esportiva. Corintianos negam favoritismo no Brasileiro. Terra Esportes. Marquinhos Gabriel diz que secará o São Paulo na Libertadores. Lance. Corinthians praticamente descarta reestreia de Pato contra o São Paulo. Agora São Paulo. Artilheiro do Peru na mira do Timão. Folha Metropolitana. Borges festeja série de vitórias do Corinthians. Globo Esporte. Capitão em 3 respostas, Bruno Henrique reassume função no Timão. Meu Timão. Com lesão de Pedro Henrique, zaga do Timão deve mudar mais uma vez. Site do Corinthians. Corinthians mantém 100% de aproveitamento contra a Chapecoense na Arena Condá. Alô, fiel torcida corintiana. Fala o Casagrande. Vamos livrar, mas sem violência. Timão na mídia. E antes do boa tarde inicial de Caio Portela, David Shampoo Xavier, que tem fãs, né? Pessoal que frequenta a perfumaria, que guarda a participação. Vamos direto apresentar o nosso convidado de hoje no Papo da Laje, que ele já entra na ciranda aí pra gente comentar as manchetes, que hoje o programa tem bastante coisa pra fazer, ainda pra falar. Tem uma entrevista exclusiva com o Gilvan Ribeiro, o grande Gilvan Ribeiro, que tá lançando o livro Sócrates e Casagrande, uma história de amor, enfim. Então vamos direto para o Papo na Laje. Papo na Laje. O convidado de hoje está aqui do meu lado, parece o cantor do Revelação, né? Mas é ele. Diego Alves, jornalista e apresentador da TV Destaque de Guarulhos. Jogou na base do Corinthians junto com o Jô e era companheiro de quarto David Shampoo. É isso ou não? Não. Essa última aí é uma Sacanagem. Jogou mesmo com o Jô? Obrigado por aceitar o convite, Diego, por participar aqui do programa com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Vitor. Boa tarde, David, Ricardo, Jade, todos os ouvintes. Joguei com ele. Nós jogamos
No mesmo ano de nascimento? No mesmo ano, 87, né? Inclusive... Ninguém pode ter nascido em 87. Inclusive, ele é João Alves, né? Na camisa, ele tinha camisetinha e tal. O pessoal até falava, irmão não é meu irmão não. Na verdade, nós começamos no futsal na Eurosport, que era um time que tinha ali na Vila Maria. Sim. Que, inclusive, depois fez parceria com o Corinthians, virou o Corinthians. Foi assim que o Deco jogou no Corinthians. Exatamente. O Deco, o Rubinho também jogou lá. E aí nós começamos lá, na verdade. Aí depois, nós fomos pro Corinthians, onde eu fiquei 2 anos. Depois joguei em outros lugares. O Jô permaneceu lá, enfim, fez carreira, né? A última vez que eu tava comentando com o pessoal, a última vez que eu vi o jogo foi exatamente no ano que eles profissionalizou, se eu não me engano, Corinthians e Guarani, foi o primeiro jogo. Eu estava no Pacaembu. Não, acho que foi São Caetano. São Caetano, eu sei que foi no Pacaembu. Eu lembro que ele fez, ao marcar o gol, que foi o jogador mais novo a marcar um jogo, um gol profissional do Corinthians. Exatamente. Ele tinha 16 anos e tantos dias, bateu o recorde, foi contra o São Caetano, se eu não me engano. E aí quando eu tava no colegial, voltei pra tentar fazer o teste, foi a última vez que eu vi ele, o pai dele, o Dario, depois nunca mais nos falamos, mas jogamos juntos. De vez em quando a gente encontra uns amigos que não deram certo como eu, no futebol, e aí... Jogo que marcou o gol no final de semana na China. Que beleza. Boa tarde, Shampoo. Boa tarde, Vitor. Qual é o seu destaque? Boa tarde aos companheiros da mesa. Boa tarde, nação corintiana. Mas o destaque é o seguinte, uma sequência boa da equipe do Corinthians, né? Uma sequência de vitórias muito importante. A equipe não sai do G4, isso é algo importante também. E tem futuramente uma boa sequência, porque pega o São Paulo em casa. Em casa sempre é difícil, caiu em Itaquera já era. E depois tem o Figueirense, em casa novamente. Então, perspectiva de 6 pontos aí é muito grande, para se firmar mais ainda no G4 da competição em busca da Libertadores. Corinthians num bom momento no Campeonato Brasileiro. Corinthians que é co-líder, né? Tá atrás do Palmeiras no saldo de gols. Palmeiras que entra em campo amanhã contra o Santos, mas você já está falando apenas de G4, é isso? O G4 é o primeiro objetivo, né? Chegar à Libertadores. Não fronha, né? Boa tarde, Caio Portela. Boa tarde, Vitor. Meu destaque vai pro Marquinhos Gabriel, que disse que vai ficar o São Paulo. Não acho que precisa, mas... O São Paulo já tá eliminado faz tempo, né? Faz uma semana, pelo menos. Né? Temos os destaques das redes sociais. E como faz o pessoal participar? Pessoal que quer nos acompanhar, curta o nosso Facebook, que é Timão Universitário. Siga o nosso Twitter, que é @TimãoUni. E também siga o nosso Instagram, que é o Timão Universitário. Tá certo. Então temos alguma participação para Sim, começar? no Facebook nós temos o José Antônio. O jogo não foi sofrido, ganhou merecidamente, principalmente pelo segundo tempo. Temos o Vinícius Barbosa também, que ele fala que foi boa vitória e um belo gol do Marquinhos Gabriel. Vamos ouvir, antes da gente ouvir a gente já para entrar nos comentários do jogo, vamos ouvir então a gravação dos gols na narração da Web Rádio Coringão. A Web Rádio Coringão que está sempre presente com o Corinthians, também no nosso programa, transmite todos os jogos do Corinthians. A narração foi de Carlos Eugênio, o repórter em campo era César Martins, comentarista foi a Nayara Peroni. E o plantão dele, vamos puxar o saco, ele é o dono, né? O cara que faz tudo isso. O nosso Ibrahimovic do Benenzinho, Ginaldo de Vasconcelos Filho. Solta pra nós, Marcão, os gols da partida. E depois a gente já pode emendar já a entrevista de Cristóvão Borges, o descobridor da América. Né? Giovanni Augusto tocou curtinha, sobrou pra Rodriguinho, ele limpou, bateu, é gol! Rodriguinho do Corinthians, uma trama perfeita, a bola sobrou com o Giovanni Augusto, ele tocou pro Rodriguinho, ele ajeitou pra perna esquerda, bateu no cantinho, vamos dizer, um golaço do Corinthians, o Corinthians abre o placar, agora é Corinthians 0 para Chapecoense, César Martins. O Giovanni Augusto deu a assistência. O Rodriguinho limpou com a direita. Bateu com a canhota colocado. Fazendo um lindo gol na Arena Condá. Também fazendo a nação vibrar. E agora, o time do povo tem a Chapecoense não tem nada, Carlão. Sim, tem experiência, toca a bola pela lateral direita, vem com o Fagner segura, tocou a bola no campo de ataque, vem pra equipe do Corinthians com o Marquinhos Gabriel, ele tem espaço, bateu, é gol!
mas põe na conta do Fagner que ele tem 50%. O Corinthians marca. O Corinthians marca o segundo gol na Arena Condá. Corinthians 2-0 para Chapecoense, César Martins. Bolão do Fagner para o Marquinhos Gabriel em profundidade. O Marquinhos Gabriel pegou a bola, deu apenas um totozinho por cima do goleiro Marcelo, fazendo a nação vibrar. Agora, na Arena Condá, o Coringão tem 2. A Chapecoense não tem nada, Carlão. Vamos ouvir o Cristóvão Borges, que ele disse depois da partida. Por que dos dois tempos distintos, Cristóvão? Boa noite. Boa noite. No primeiro tempo, a primeira parte do primeiro tempo, nós tínhamos um posicionamento para iniciar o jogo. Esse posicionamento não foi suficiente para que a gente marcasse bem, nós não marcamos bem. E aí da metade do primeiro tempo já para o final, a gente adiantou a marcação, pressionamos mais, dificultamos eles e aí melhoramos aí, com essa marcação, aí dominamos o jogo, foi aí essa parte nós fomos melhores. Uma semana inteira de trabalho você teve pela primeira vez agora, né? O que você sentiu que o time já está ficando mais encorpado aí com o seu trabalho? Eu gosto muito do que a gente fez em boa parte do segundo tempo. Nós já voltamos para o segundo tempo, assim como terminamos o primeiro, com a marcação adiantada, tiramos mais espaço da Chapecoense e aí na troca de passes a gente controlou o jogo. Mesmo tendo muitos erros de passe, isso também se deve ao campo, o gramado também não ajudava, mas mesmo assim foi satisfatório. Eu gostei do segundo tempo. Cristóvão, são 4 vitórias consecutivas. O Atlético agora há pouco também conseguiu uma sequência bem parecida com essa, aí no quinto jogo empatou, mas num campeonato tão equilibrado, o time que consegue emendar uma sequência como essa, 12 pontos de 12, o que ganha de diferença para os rivais na disputa de um título ou de uma Libertadores, como é que você sai na frente na disputa com os rivais? Você conseguindo, é uma sequência difícil nesse campeonato, o campeonato é muito duro, é muito parelho, e uma sequência dessa vai sempre para a ponta, então por isso é importante e nós estamos ali por causa disso, que a equipe mesmo antes vinha somando pontos, mas conseguimos essa sequência e aí dessa maneira a gente vai estar sempre bem colocados. Esse resultado contra a Chapecoense foi uma surpresa ou não? Não, surpresa não, a gente fez um jogo bom, conseguimos uma vitória, agora jogar aqui é muito difícil, acho que é o primeiro jogo que a Chapecoense perde em casa e muita gente vai vir aqui e vai se atrapalhar. O que foi o fator predominante para a Chapecoense ter sido melhor no primeiro tempo mesmo? Então, foi a distância que a gente deu no meio de campo, porque nós jogamos numa marcação intermediária e com isso eles tiveram espaço. Mas já corrigimos, já na metade do primeiro tempo, deu para a gente corrigir um pouco, por isso a gente já no primeiro tempo, do meio do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, a gente melhorou e dominou o jogo. Gustavo, qual a diferença domingo, clássico contra o São Paulo, de enfrentar um time eliminado ou classificado na Libertadores quarta-feira? Perigosíssimo, porque é clássico, as coisas se equivalem, é de motivação muito grande por si só e é a hora de quem está embaixo melhorar. Então, por isso, o jogo torna-se mais perigoso ainda. Bom, esse foi o Cristóvão, sempre tranquilo, sereno. Antes de a gente ter opinião de convidados para participar aqui com a gente, para jornalistas convidados para dar opinião. Jade Furacão, o que você achou do jogo? Bom, acho que ontem jogou bem. O time tá mais, como se diz? Mais à frente, né? Com o Cristóvão e ele tá superando as expectativas que eu tinha quando ele chegou no Corinthians. E realmente, os corintianos disseram que não tem favoritismo, realmente não tem, não é um time que dá pra ser favorito no campeonato. O Palmeiras ainda tá melhor, mas é aquilo, né? Pode cair a qualquer momento e o Corinthians tem que estar na cola pra assumir a liderança. Shampoo? Bom, Vitor, o primeiro tempo foi muito fraco, né? Pega o primeiro tempo e joga na lata do lixo porque não valeu de nada. No segundo tempo, o Corinthians realmente veio melhor, com uma postura um pouco mais ofensiva e manteve o maior posse de bola. Isso que foi mais interessante. Acho que isso resume aquele segundo gol do Corinthians, apesar do Iago ter recuado aquela bola de frente à grande área. A bola passou com muito perigo ali, que se o atacante da Chapecoense tivesse pego a bola, poderia sair numa situação claríssima de gol, mas a jogada fluiu, né? E o segundo gol traduz bem isso, o que foi o Corinthians no segundo tempo, mantendo o maior posse de bola, trocando mais passes e tentando ser incisivo, tentando ser
melhor do que foi na primeira etapa e acabou conseguindo. Uma vitória importante que coloca o Corinthians aí na vice-liderança da competição e, repito, vai ser difícil para sair do G4. Diego. Realmente, até pra não ser repetido. Você que jogava na base, assim, jogava mais que o Romero e que o Luciano, não? Mais que o Romero, acho que eu jogava. O Romero é artilheiro do time na temporada. Me arrependo de não ter. Quando eu vejo o Romero jogar, me arrependo de não ter tentado um pouco mais. Tem gente que tá agora xingando porque o Romero é melhor que o Paraguai, é melhor que o peruano, não é isso? Mas o Corinthians, o gol do Rodriguinho, por exemplo, enfatiza muito essa questão. Rodriguinho jamais criticado aqui nesse programa. Nunca. Nunca. O gol do Rodriguinho enfatiza muito isso que o Cristóvão gosta e falou na entrevista, que é a questão da aproximação. Na hora que ele recebe a bola, tinham 5 jogadores do Corinthians dentro da área, o que não estava acontecendo, principalmente no primeiro tempo. E o Corinthians também, algo interessante desse time do Cristóvão, que já está com 80% de aproveitamento, são as bolas paradas, né? Foi bola parada, mesmo sendo pênalti, mas foi, né? Abriu o placar e o time mudou contra o América, contra o Flamengo também, e agora contra a Chapecoense. Creio que ele tá conseguindo mexer aos poucos e trazendo novas saídas para esse time, né? Com características diferentes. Giovanni Augusto saindo da ponta, vindo pro meio, tá um pouco ainda com dificuldade. Mas tô gostando desse Corinthians, tá surpreendendo, Vitor, assim. E não é uma crítica surpreendendo. Porque com tudo que o Corinthians sofreu no início do ano... Fim do ano também. No fim do ano, início do ano, desclassificação, agora o Tite tá surpreendendo. Ricardo Dias, você vai comentar ou vai deixar o Gabriel falar, que manja muito mais que você? Eu gostei mais do gol do Rodriguinho, né? Um chutão fora da área. E o gol do Marquinhos Gabriel também foi por cima do goleiro, golaço. Boa, Gabriel. Falou tudo, né? Bom, mais um jogo que nem o Shampoo comentou, né? O primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo morto, né? Onde mais uma vez, também o Chapecó veio com o time fechado, não dando espaço pro Corinthians. Mas o segundo tempo com certeza melhorou. E é uma sequência de jogos aí, agora 4 jogos o Corinthians vem aí sem perder com o Cristóvão Borges. Vem me surpreendendo também que o Cristóvão, pra mim, até o momento não, quando ele veio pro Corinthians, não era um nome tão... um nome muito bom pro Corinthians. Tão badalado. Mas agora... Eu defendi aqui nesse programa. Então, e agora vem fazendo um bom papel no Corinthians. Agora, vamos ver o próximo jogo, né? O próximo jogo aí é clássico e é jogo duro. Jogo duro com o São Paulo? Fala, Vitor. Sua opinião, que é Portela. Bom, o Corinthians jogou bem no segundo tempo. O primeiro tempo foi patético. O segundo tempo jogou bem, fez 3 gols pra valer 2. Ainda o Guilherme perdeu um gol inacreditável, que seria o 4º. Estação primeira de Portela, fala aí. Não, eu concordo muito com o que a mesa falou também. O primeiro tempo foi horrível e o segundo tempo melhorou, né? Tá certo. Vamos ouvir a opinião. Tem um jornalista convidados, né, como sempre. Hoje nós ouvimos ela, Letícia Bepler, que foi musa do Corinthians. Enfim, Letícia, que é de Chapecó, cidade natal dela, e foi pra Chapecó, assistiu o jogo e gravou uma mensagem pra gente. Solta lá, Letícia Bepler. Fala, Vitão, galera sintonizada aí na Rádio Timão Universitário. Aqui é a Letícia Bepler, apresentadora e corintiana. E eu tô mandando essa mensagem direto de Chapecó, Santa Catarina, minha cidade, né? Aproveitei para vir para cá matar a saudade um pouquinho e assistir aí, acompanhar o jogo do Corinthians contra a Chapecoense. E mantendo meu pé quente, claro, né? Mais 3 pontos aí para nossa conta. Não vamos facilitar a vida do Palmeiras, não, que já já eles vão cair, que nisso aí eles estão acostumados. Então, falando um pouco do jogo, eu acho que o Cristóvão tá saindo melhor do que a encomenda, viu, Vitão? Ainda mandei uma mensagem aí para participar com vocês depois que o Tite foi para a seleção, né? A gente estava naquela especulação de técnico e tudo mais. E hoje eu vejo um Corinthians mais ofensivo, né? Um time que está se impondo mais dentro de campo, né? Esse esquema tático aí do 4-2-3-1, mais para frente. Acho que a gente precisou dar um voto de confiança para o Cristóvão e ele está sabendo aí, aos poucos, conquistar a fiel torcida. Então é isso. Quinta-feira estou voltando aí para São Paulo e espero logo mais estar participando aí com vocês. Um beijo, vai Corinthians! Outro beijo, Letícia Bepler. Logo ela estará presente aqui no estúdio, ela disse que quer participar aqui no estúdio. Também ouvimos, esse é um programa que quase nada familiar, então nós ouvimos as entrevistas dos jornalistas Marcos Paulo Risgues. Diz alguma coisa já de Furacão? Oi?
sei porque você me chama de Cunha, não sei. Também não sei. Marília Ruiz, Felipe Cerqueira, que é pauteiro do Agora, também gravaram. E pra fazer companhia o Gabriel, o Basílio Guedes também deu seu depoimento sobre o jogo. Vamos ouvir os 4 depoimentos sobre Corinthians e Chapecoense. 3, 2, 1, comentário para Rádio Coringão. Oi, aqui é... 3, 2, 1, comentário para Rádio Coringão. Oi, aqui é Marília Ruiz e estou aqui para falar da vitória do Corinthians por 2-0 sobre a Chapecoense no sábado. Apesar de não ter começado bem a partida, o Corinthians melhorou, fez um segundo tempo melhor e depois de ter passado um sono no primeiro tempo, fez um segundo tempo melhor e, por incrível que pareça, depois do Rodriguinho ter aberto o placar, ele foi um dos destaques do time. Eu acho que ele até jogou bem, não é que jogou bem, até jogou bem. Também destaco a participação do Valbuena e a infeliz contusão do Pedro Henrique, que depois do choro em Belo Horizonte vinha sendo uma grata surpresa. Com 28 pontos, o Corinthians coloca a pressão no grande rival, que amanhã enfrenta o Santos em casa, que por enquanto é líder pelo saldo de gols. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Alô, rapaziada do Timão Universitário. Aqui é o Felipe Cerqueira, pauteiro do jornal Agora São Paulo. Falar sobre Corinthians e Chapecoense. Corinthians, de novo, fez um primeiro tempo no máximo medíocre. No segundo, jogou bem, assim como no jogo contra o Flamengo. Fez o resultado, tá brigando contra o Palmeiras. O futebol ainda não indica que vai brigar pelo título brasileiro, mas a pontuação, pelo menos, é aceitável. Rodriguinho não fazia um bom jogo, mas ao menos fez o gol. Romero, dessa vez, jogou bem o jogo inteiro. E agora, pelo menos, o Corinthians não perdeu nenhum jogador para o jogo contra o São Paulo. Pode aproveitar que o São Paulo tá numa ressaca, provavelmente estará eliminado no jogo contra o Corinthians. O Timão pode se aproveitar disso. Um abraço, que é Felipe Cerqueira, pauteiro do Jornal Agora. Aqui é o Basílio Guedes, rapaziada do Timão Universitário. Eu tenho o nome de Azelar, claro, vem de ZL. Eu acho que o Corinthians ganhou roubado, foi 3-0 com o gol do Valbuena. Luiz roubou, né? Fazer o quê? 2-0 pra gente. Rodriguinho e o Marquinhos Gabriel. Eu acho que São Paulo teve um jogo mais ou menos meia boca, sabe? Mas ganhou 3-0. Que nem o nosso jogo, só que roubado. Eu acho. Quanto esse domingo Corinthians São Paulo? Vai ser uns 2-0 pra gente. Alô, rapaziada do Timão Universitário, aqui é o jornalista Marcos Guedes, o membro mais equilibrado da família, disparado. Eu tô aqui basicamente para minimizar essa perseguição absurda pelo qual vem passando o Rodriguinho. Mais uma vez decisivo na vitória do Corinthians. Jogou muito bem contra o Chapecoense. Se mantiver o nível, o Corinthians tem boa chance de ganhar do São Paulo no próximo domingo. Um beijo para Jade Furacão e para toda a nação corintiana. Jade Furacão, por que você recebeu um beijo? Eu tenho um beijinho especial. Você viu? Tá emocionado, né? Eu fiquei na hora que eu ouvi, né? Agora já passou. Agora já passou. Já passou. Vamos para o Provão. Esse programa é um programa namoro na TV, no rádio, enfim. Vamos para o Provão. Todo mundo viu o jogo aqui, né? Esse é um jornalismo verdade, né? Cássio que foi muito bem na partida até o 0-0 no tempo. Ele fez uma defesaça cara a cara ali que poderia ter mudado a história do jogo. Não foi muito mais que isso, mas mudou a história do jogo. Eu vou dar 7 pro Cássio. Eu vou 7 também. Tem melhorado a cada partida, vou no 7 também. Eu vou 6,5 também. Também não, né? 6,5. O primeiro 6,5. Eu vou nota 6. Cássio, 6,5. 7. Fagner, coração alado. Fagner. Fez um grande lançamento pro segundo gol, mas o primeiro tempo tava meia boca, enfim. 6,5 pro Fagner. Eu vou no 6. 6. Nota 6. 6,5. 7. Balbuena que ganhou todas por cima, fez um gol que o juiz tirou, ganhou 2 de cabeça que exigiu grande defesa do goleiro. Achei que foi o melhor em campo até na minha atuação que eu fiz no jornal agora. Vou dar 8 pro Balbuena. Balbuena, aliás, cada partida que faz não tem deixado saudades aí dos outros zagueiros. Vou dar 7 pra ele. 6. Nota 6 pro Balbuena. 6,5. 6,5. 7,5.
O Wendel cruzou bem, jogou melhor que o Fagner, fez o cruzamento inclusive do gol do Balbuena que não valeu, apareceu bem no apoio. 7 pra ele. 6,5. 6. Nota 6 também. 6 também. Gabriel. 6. 6,5. Bruno Henrique foi muito bem de novo. Bruno Henrique também é outro jogador que jamais fomos criticados aqui, não é isso? Nunca. Exato. Então o Bruno Henrique foi muito bem na partida, jogou com a faixa, né? Era um dos jogadores pendurados. O Corinthians não teve nenhum dos 4 pendurados, perdeu pro Clássico. Vai perder o Pedro Henrique, mas por lesão, né? Que também estava pendurado. Enfim, 7 pro Bruno Henrique. 7 também. 7,5. 7. Nota 6. 6,5. 7. Agora a Jade vai cantar. Rodriguinho. Sorria que eu estou te filmando. Que coisa linda. Lindo, né? 7,5, ator do gol de canhota, né? Enfim, foi bem. Não só pelo gol, fez um bom segundo tempo, como todo o time do Corinthians merece um 7,5. Vou no 7 também, tá bem regular. Eu dei 7,5 porque eu levei no 7 também. É verdade, olha. O Chico Xavier, você já sabe Não, eu fui traído igual o Ricardo. Ah. 7, eu também, né? Vou no 7 também. 7. 8. Tá bonzinho, Gabriel. Nota 7. 7, Bruno. 7 pra sua Meu própria Deus, música ou Rodriguinho pra também. Rodriguinho? Não, minha música eu desisto. Rodriguinho é 7, pelo gol. 6. Marquinhos Gabriel, que sempre perde gol, dessa vez ele fez um gol, né? Enfim, 7 pra ele. Agora também, vou no 7. Quando ele faz gol, são golaços, né? Bom, agora 7,5. Quando ele faz gol, eu dou 8. Nota 7. 6, o 8. Marquinhos Gabriel. Giovanni Augusto fez uma partida bem fraca, enfim, nota 5 para ele. O Guilherme entrou, perdeu um gol inacreditável, enfim, não melhorou muito. O time melhorou, mas ele perdeu um gol feito. 5 pro Giovanni Augusto, 5,5 pro Guilherme. Vou no 5 também. O Giovanni Augusto tem muito mais pra demonstrar. Tem técnica, mas ainda vai se adaptar a essa função. Giovanni Augusto 4 e Guilherme 4,5. Giovanni Augusto 1 e Guilherme 4. Giovanni Augusto 5, Guilherme 5,5. Desse jeito o Guilherme vai voltar à titularidade. Tá mal, Giovanni Augusto. 5,5 pros dois. 5,5 pro Giovanni e 7 pro Guilherme. Romero, o verdadeiro falso 9. Teve uma atuação bem paraguaia esse jogo, né? Enfim, não só porque não fez gol, mas fraquinho, né? Não foi tão fraco, porque depois eu tinha falado do Luciano, né? Foi um pouco pior que ele. Então eu vou dar 5 pro Romero. 4. 4,5. Romero, o bem paraguaio, 3. Romero nota 5,5. 5. 5,5. Luciano. Merece? 4, vai. Ainda fez biquinho, né? Fez biquinho. Deu uma 4,5, vai. 4 pro Luciano. Ele não jogou bem, mas eu vou dar 8,5. Ô, louco. Luciano nota 4 também. 4. Cristóvão foi bem na escalação, na substituição. Vou dar 7 para o Cristóvão. 7 também. 7,5 Cristóvão. 9,5. 9,5? Ele é bonzinho, Tá né? bonzinho, Tá velho. bonzinho. Portela, alguma coisa aí? Você quer participar? 7,5 pro Cristóvão. Concentração. Vamos ouvir agora a mensagem institucional. Venha você também estudar na UNG. Tem professores bastante equilibrados, né, Jade Furacão? Muito. Então venha estudar com a gente na UNG. Prepare-se para vencer. Estude na UNG. Por mais de 4 décadas formando vencedores, a UNG conta com mais de 80 cursos reconhecidos pelo MEC, em diversas áreas. Garanta sua vitória. Escolha a UNG, uma universidade única. Acesse www.ung.br. Você estuda na UNG ou você vem aqui Estudo. só dar uma descontração? Não, eu estudo mesmo. Sabe quem tá de olho no Timão Universitário? Não. De olho não, de ouvido, que é um programa de rádio, né? Mas ele pode estar de, De olho olho no, mais tarde no no youtube.com/blog do Vitão. Vampeta, Aí o velho sim. Vamp, né? Tem o equilíbrio de shampoo. E ele também, William Capita. Vamos ouvir o que eles falaram sobre o Timão Universitário? Timão Universitário da Rádio Coringão. Um abraço, Vampeta. Alô, Vitão, pessoal do Timão Universitário. Um forte abraço. Aqui é o William Capita, desejando muito sucesso para vocês. Obrigado, Vampeta. Obrigado, William.
Gente, vamos aquecer um pouquinho aí o Corinthians e São Paulo para daqui a pouco a gente falar sobre Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Chapecoense já falamos o que tinha que falar, né? Foi uma vitória protocolar. O Corinthians tem 100% de aproveitamento jogando lá. Mas a Chapecoense ainda não tinha apanhado em casa de ninguém. É um time que costuma tirar ponto. Enfim, o ano passado, quando foi campeão, com uma diferença grande de pontos, muito pro Santa Catarina. O Corinthians ganhou todos os pontos que disputou contra Catarinenses e o Galo tropeçou lá contra a Joinville, tropeçou lá contra a Chapecoense, tropeçou contra a Avaí. Esse ano só tem a Chapecoense, já que o resto caiu tudo. E aí o Figueirense, né? O Corinthians vai jogar com o Figueirense semana que vem. Semana que vem não, é São Paulo, depois do próximo jogo já é Figueirense também. Então foi uma vitória que pode fazer a diferença lá na frente. Palpites para Corinthians e São Paulo, já de Furacão? 1-0 pra gente. Eu vou de 2-1 Corinthians e a sequência vai ser muito boa. 2-0 Corinthians. Eu já vou ser mais ousado, vou colocar logo 5-0 Corinthians. O Chico Lang veio participar hoje do programa. Gabriel, quanto vai ser Corinthians e São Paulo? 7-1. 6-1 teve recentemente. Não é tão absurdo, né? Eu vou no 2-0 também. Vai manter essa defesa sem tomar gols em alguns jogos. Você lembrou do Atlético? O Giovanni Augusto perdeu um gol incrível. Atlético Mineiro e Joinville. Verdade. Incrível. Ele o gol, mandou a bola lá no... Eu vou no mesmo palpite de Basílio Guedes. 2-0 pro Corinthians em cima do... Vamos, São Paulo. Não, 2-0 para o Corinthians. Pra minha mãe, Dona Maria da Luz, que é São Paulo, não ficar triste. Gente, a gente fez uma entrevista, eu fiz uma entrevista com o Gilvan Ribeiro, que por acaso é meu editor no Jornal Agora São Paulo, mas não foi uma entrevista de carreirista, você não sabe, porque o Gilvan, além de jornalista, é um grande escritor, já escreveu um livro muito legal que foi Casagrande e Seus Demônios, que fez muito sucesso. E amanhã ele está lançando na FINAC da Vina Paulista o Sócrates e Casagrande, uma história de amor. E sábado vai ter também uma manhã de autógrafos no Memorial no Parque São Jorge. Vamos ouvir o que Gilvan Ribeiro falou sobre o livro pra gente aí, especialmente exclusivo pra gente aqui do Timão Universitário. E o Timão Universitário tem o prazer de receber aqui Gilvan Ribeiro, jornalista, escritor, pai, fronha, tudo. E meu amigo também, Gilvan Ribeiro. E meu chefe, meu editor aqui no Jornal Agora São Paulo. Por isso estou puxando esse saco dele. Gilvan, primeiro, desculpa a brincadeira, prazer em receber você aqui na laje do nosso Timão Universitário para falar de Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Da onde surgiu essa história do livro? Você que já escreveu, tem uma experiência com Casagrande, né? Casagrande e Seus Demônios, que foi um grande best-seller, que é uma história muito legal, enfim, que conta a história do Casagrande contra as drogas, que é um exemplo, enfim, para muita gente, é uma história de humana, né? Não só de futebol. Como surgiu essa ideia sua aí de escrever esse livro, Sócrates e Casagrande, uma história de amor? Faz parte da sua história de amor, da sua vida? Seguramente. É um amor da minha vida, o Sócrates. Ele é meu ídolo de infância e de adolescência. Eu sempre sonhei em contar a história dele. Até que o Casagrande me ligou, como a gente já tinha tido uma experiência bacana no primeiro livro, ele propôs que a gente fizesse agora um livro sobre a dupla, Sócrates e Casagrande, que é igual Queijo Goiabada, Toquinho e Vinícius. Eles são dissociados, eles são indissociáveis, na verdade, né? Porque quando fala em Sócrates, você pensa no Casagrande e vice-versa. E eu achei muito bacana. É uma história comovente, a gente conta ali todas as passagens entre eles, a convivência na época do Corinthians, que eles jogavam, foram bicampeões paulistas, numa época que o Campeonato Paulista era muito importante. Era mais importante que o brasileiro. Mais e muito mais do que a Libertadores. Naquela época, inclusive, por exemplo, antes do Corinthians ser campeão em 77, o Corinthians perdeu um título brasileiro em 76. E aí ia até Libertadores, porque foi vice-brasileiro. E aí os rivais falavam assim, não, mas aí não vai adiantar ser campeão da Libertadores. Porque eram times menores. Deportivo Cuenca, né? Exatamente, era muito baixo o nível do futebol sul-americano. Então o Paulistão era a joia da coroa. E eles foram bicampeões paulistas. É um time que marcou dentro e fora dos campos. Você falou É isso que eu queria comentar com você. Sócrates e Casagrande, por exemplo, tivemos uma dupla, por exemplo, Pelé e Coutinho, que não chega ao nível de Sócrates e Casagrande, nós sabemos disso. Mas Pelé e Coutinho era uma dupla apenas dentro de campo, né? Fora de campo não tinha entrosamento, não tinha relação mesmo de ideológicas parecidas, comportamentais e tal. E Sócrates e Casagrande não, né? Ele era uma dupla
dentro de campo, né? O arco e a flecha, o cérebro e o porra louca, o goleador, mas fora de campo foram companheiros de democracia, foram companheiros de questionamento, um era mais roqueiro, o outro era mais do samba, mas os dois gostavam de transgredir as regras, né? Tomar sua bebida, querer participar das decisões. E tem um paralelismo entre o Corinthians e a sociedade, né? O Corinthians que é o time do povo, o Corinthians que era o Corinthians do Vadielu, o Corinthians do Vicente Mateus, na época da ditadura militar, do Brasil dos generais, né? Então o Corinthians conseguiu trazer para a população que não tinha esse conhecimento todo dia, assim, através do Corinthians discutir assuntos muito mais importantes, assuntos nacionais, enfim. O Corinthians também tem esse papel de ter ajudado muitas pessoas a saber o que é democracia e refletirem sobre o tema, né? E Sócrates, eu acho que é o cabeça disso aí. Sim, o time da democracia corintiana, eu me orgulho muito dele, porque teve um papel histórico importantíssimo. Talvez as novas gerações não tenham essa consciência. A gente viveu numa época que não tinha liberdade de expressão, e que as pessoas podiam ser presas e até assassinadas pelo Estado, pela ditadura militar, e eles se insurgiram contra isso. Também não tinha liberdade sequer para você ver um filme, tudo tinha que passar por censura, muitos filmes eram censurados, peças de teatro. Era um horror viver no Brasil naquela época. E todo mundo tinha medo. E o Sócrates, e Casagrande principalmente, mas Vladimir, todo mundo que participou, Juninho, alguns participaram com mais ênfase, né, do processo de democracia corintiana, eles lutaram para a redemocratização do país. E de uma forma corajosa, participaram de manifestos, de comícios pelas diretas já, e acabou marcando a história política do Brasil, marcaram a sociedade do Brasil. Tenho muito orgulho desse time, além de se entender, os dois se entendiam dentro de campo, por pensamento. Era maravilhoso ver as tabelas dos dois, era maravilhoso ver aquele entrosamento. Intuitivamente, o outro conseguia imaginar a jogada que estava na cabeça do companheiro. E isso resultou em muitos gols para o Corinthians. E a gente conta tanto esse entrosamento dentro de campo, como também os bastidores dessa amizade, que era uma relação muito forte. O Zico e o Júnior, por exemplo, eles dizem que a impressão é que é uma ligação de outras vidas, porque tamanha a identificação entre os dois, sabe? Quando os dois estavam juntos, é muito bacana ver os dois juntos, porque parecia que tinha sido ensaiado. Qualquer conversa dos dois era divertida, era inteligente. E eu queria abordar isso com você, João, porque é o seguinte, né? Para o ouvinte conhecer. Eu conheço o Gilvan, a gente trabalha junto e tal. Como repórter, eu cansei de entrevistar pessoas que eu não conheço, apenas conheço as histórias. Você, além de conhecer, por ter como ídolo de infância e tal, e por ser jornalista, você conviveu e tem uma relação de amizade com o Casagrande, e quase isso com o Sócrates. Você não chegou a ser amizade, era próximo, enfim. Chegava ali a flertar com um amigo. Então você tem a visão do jornalista, do cara que entrevistou, mas também de conhecer o cara ali na mesa do bar, né? Na época que as redes sociais eram o boteco, né? Que é uma área muito mais humana. E você falou de uma relação de outras vidas, é um tema que me interessa muito, e tenho certeza que interessa meus ouvintes, porque eu, particularmente, por exemplo, sou espírita, sou kardecista. E o Sócrates, né, uma revelação muito legal que você faz no livro, porque a democracia do Corinthians eu acho história do caralho, desculpa o termo que eu estou usando aqui, porque assim, é o que eu, como sou corintiano, meu filho chama Basílio por causa de 77, mas a história que faz eu ter mais orgulho do Esporte Clube Corinthians Paulista é a democracia corintiana, é o que faz eu ter orgulho do meu time, que foi além do futebol, foi parasocial, fez esse país entender algumas coisas. Pessoas como eu, que tinha 5 anos, fui querer saber o que era anistia, o que era democracia, me considero hoje uma pessoa de esquerda. Por causa também daquele time, eu fui atrás de saber o que era. Então, tenho muito orgulho desse time. Acho que é o time que mais me traz orgulho como corintiano, embora não seja o time da minha adolescência, eu era muito novo, nem o time de 77, que é o título para mim mais importante. Então, tenho muito orgulho do Sócrates e do Casagrande, por ter torcido para eles. São pessoas que não me decepcionaram. Eles erraram. A mim, eles não devem nada. Assim, eu só tenho orgulho de dizer que eu torci para ambos, enfim. Mas tem essas histórias, quem é corintiano fanático já ouviu falar que os dois eram amigos, foram no show da Rita Lee, da democracia, mas tem coisas que eu me considero bastante corintiano e estudioso e não sabia. E fiquei sabendo, saberei mais lendo todo o livro, né, conversando com você. Então eu queria que você desse umas pinceladinhas, sem estragar a surpresa de quem for ler o livro, que você pudesse contar para o nosso ouvinte. Tem muita coisa bacana lá, né? Uma delas é a revelação que o Sócrates era espírita. Ele, inclusive, o parceiro dele de música, que sempre compunha com ele lá em Ribeirão Preto, Bueno, ele se tornou espírita há 16 anos por conta de uma cirurgia espiritual
o Sócrates o levou para fazer essa cirurgia Sócrates, espiritual. por vindo saber, ele é doutor Sócrates, para quem é mais novo, porque era formado em medicina. Sim. Ele participou, né? Na verdade, uma médium recebeu o espírito de um médico alemão que fez a cirurgia espiritual, mas o Sócrates, ele ajudou ali, sabe, o processo. Consultor, digamos. Sim, ele ajudou ali o processo e tal. E a partir dali o Bueno se tornou espírita. Então tem algumas passagens do Sócrates em relação ao espiritismo no livro. Também tem muitas partes divertidas. As histórias dele de boteco são muito divertidas, porque o Sócrates era um cara muito simples. Ele não se jogava acima de ninguém. Então, ele adorava se confraternizar com as pessoas. Conversar, né? Conversar. E quando o boteco fechava, se alguém convidasse ele, doutor, vamos lá para minha casa, continuar o papo, ele ia. Às vezes normalmente ele estava quando o boteco fechava, dificilmente ele saía. Não, sempre. Nunca ele saía. Aliás, o lema dele é nunca saia de um lugar que está bom para ir para outro que você não sabe como vai estar. Então ele segurava todo mundo. Também tinha a mania de trancar as pessoas. Se ele recebia alguém na sua casa, uma festa e tal, ele trancava, escondia a chave da casa. Se ele ia dormir, tem festas que eram tão longas que estendia até a tarde do outro dia. Se ele ia dar uma dormidinha, 15 minutos, 20 minutos no máximo, já eram suficientes para que ele se recuperasse. E nesse período ele pegava a chave e colocava na cueca para que ninguém pudesse sair da casa. E uma das histórias divertidas que tem no livro relata uma estada dele em Brasília. Ele foi com o Cachaça, o Fernando Cachaça. Cachaça com Sócrates? O Fernando Cachaça era o melhor amigo dele lá de Ribeirão Preto, sabe? Curioso. Muito. Ele era o diretor do programa do Sócrates lá. E eles iam fazer gravações em Brasília com políticos, intelectuais, e o Sócrates sempre ficava postergando a volta. Numa dessas vezes, eles chegaram numa segunda-feira e um taxista furou a fila ali para pegá-los, porque o Sócrates era o grande ídolo dele. No trajeto até o hotel, eles foram conversando, o taxista sentiu que ele era um cara muito aberto, muito simples ali, e teve coragem para convidá-lo para ir ao aniversário dele, que seria no sábado. Só que eles iriam voltar na quarta-feira para São Paulo, ele e o Cachaça. Só que o que acontece? Chega na quarta-feira, o Magrão, né, o Sócrates, vai lá, enrola, começa a beber, viraram a noite e ficaram na quinta. Aí o Cachaça falou, mas tem que voltar. Não, vamos tomar só uma saideira. Saíram, começaram a tomar à tarde, foram até a noite, viraram a madrugada, também dormiram lá na quinta. Quando acordaram na sexta, o Sócrates, refestelado na cama, não mostrava nenhuma disposição para arrumar mala. Aí o Cachaça, olha, Magrão, eu vou embora, estou arrumando minha mala, se você quiser, você vai ficar sozinho. Aí o Sócrates falou, porra, mas então vamos tomar uma saideira. Tá bom, o Cachaça respondeu, vamos tomar saideira lá no aeroporto e já pegar o primeiro voo para São Paulo em seguida. Aí o Sócrates falou assim, mas como é que fica o aniversário do taxista? Que seria no sábado. Isso é muito Sócrates. E é muito Sócrates, quer dizer, o cara propôs na segunda-feira, ele guardou isso até o final de semana e realmente preocupado em agradar o fã. Aparece lá, você nunca acha que a pessoa vai aparecer, quem apareceu foi o Sócrates. E ele aparece, rapaz. E não é uma coisa assim isolada, é normal isso. Ele é uma pessoa assim realmente maravilhosa. E combina, né? São personalidades muito diferentes. E assim, como toda relação de amor, tem aquela parte de briga, divórcio, separação. Não estamos falando de casos de amor, obviamente, sexual, mas de amor, de relacionamento, amor mesmo de seres humanos, né? Que era uma relação profissional, amor fraterno, irmão, como eles tinham, enfim, né? Mas tem essa questão, né? Eles brigaram feio, enfim, por motivos, não sei se você... Nem houve a briga. Isso que é incrível, porque o Casagrande, ele tem essa característica. Se ele se magoa, ele não briga, ele simplesmente se afasta. E foi o que ele fez com Sócrates. O livro conta em detalhes, né? Já tinham algumas divergências. E um dia o Sócrates fez uma brincadeira com ele que ele não gostou, se magoou e ficaram por conta disso anos sem conversar. O Casagrande é que se afastou. E quando ele soube que o Sócrates poderia morrer, ele ficou desesperado. Ele não poderia perder o amigo sem... Você relata essa história no livro, né, fazer as pazes. O Sócrates morreu, o corintiano vai lembrar, no dia que o Corinthians foi campeão brasileiro, em 2011, dezembro, se não me engano, dia 5 de dezembro de 2011, no 0-0 contra o Palmeiras, aquela homenagem linda, os jogadores todos com o braço estendido, com o punho fechado, aquele gesto característico do Sócrates, antes do 0-0 com o Palmeiras, que deu o título para o Corinthians. E essa cena que você relata com detalhes no livro aconteceu próximo a... Porque o Sócrates teve algumas idas e vindas. Quando que foi que eles voltaram às boas, digamos Foi assim? bem próximo. Foi na penúltima internação do Sócrates.
Então ele percebeu que ia o Casagrande e falou assim, não, agora eu preciso. Eu preciso. Ele foi lá, o Sócrates estava... O livro até começa contando essa história, que ele estava desesperado para entrar, o Sócrates tinha acabado de passar por uma cirurgia, estava na UTI, e ele queria, com aquela urgência, falar com Sócrates. Aí ele acabou falando com Sócrates ainda em coma. Ele passou a limpo a relação, falou com ele, disse que o amava, que ele era o maior amigo, o maior parceiro da vida dele. E, curiosamente, quando ele acordou, quando ele saiu do coma, ele tinha lembranças dessa visita do Casagrande, que surpreendeu a todo mundo. E a ideia do Casagrande era se aproximar e ter, assim, resgatar aquela dupla. Ele ia, por exemplo, ele tinha combinado de que todo domingo ele e o Juca Kfouri iam se alternar para passar todo domingo com o Sócrates, porque ele não ficasse sozinho. E não deu tempo. O Sócrates morreu antes disso e ele também não teve a oportunidade de conversar mais como ele gostaria. Daí até o livro. O último capítulo é uma conversa. Capítulos, não é isso? São 20 capítulos, só que são 19 biográficos com histórias reais e o último capítulo, o 20º, é uma conversa fictícia do espírito do Sócrates com o Casagrande. Eles falam sobre tudo, falam sobre os sentimentos deles, falam sobre as divergências, falam sobre a situação atual do país, sobre política, sobre arte, sobre vida após a morte. É muito bonito, porque ali tem momentos que a gente dá risada, tem momentos que a gente chora, e foi muito bacana a reação do Casagrande ao ler o capítulo, porque ele teve todas essas reações. O Juca Kfouri também, ele escreveu sobre isso. Ele leu, ele riu e chorou. E o Casagrande também. Ele, inclusive, disse que se o Sócrates não tivesse morrido, aquela conversa, ele tem certeza que teria acontecido, muito parecida com a ficção que foi criada. Então, assim, é um capítulo que emociona. O livro é muito emocionante. Tem momentos divertidos, tem momentos dramáticos, momentos tristes, momentos tensos, e muitas revelações sobre a personalidade deles. Só para ter uma ideia, o Sócrates, ele era um cara assim... ele era um médico capaz de fazer diagnósticos com muita precisão. E eu não sabia disso, porque ele praticou pouco a medicina. Mas ele era um cara brilhante. Existe um professor dele, que é um cientista de Ribeirão Preto, que conta que foi o melhor aluno dele, foi o Sócrates. E tem certeza que se ele tivesse seguido a medicina, ele teria sido um grande cientista do Brasil. Bom, Sócrates, sem dúvida, foi um grande brasileiro. E se não foi o mais brilhante jogador da história do Corinthians, está ali brigando com o Rivelino, com o Luizinho, cada um na sua geração ali, sem dúvida, foram os mais importantes. E eu acho que o jogador mais emblemático, né? Quando você sai do país e fala em Corinthians, o nome que vem à cabeça das pessoas é o do Sócrates ou do Rivelino, são os dois mais conhecidos. Mas eu acho que para a história do Corinthians, eu não vou discutir quem foi mais brilhante tecnicamente, não peguei o Rivelino, mas acho que o Sócrates, até por ser o cara da democracia corintiana, e o Corinthians tem essa coisa do time do povo, o time brasileiro, eu acho que o Sócrates é exemplo. Gilvan, para finalizar aqui nosso papo aqui no Timão Universitário, agradecendo você já. Sabe que hoje o time do povo, mas o ingresso é de aristocrata, né? Tá quase um time quatrocentão, né? Parece o time da Zona Sul ali. Tem que ter fiel torcedor, tem que ter Wi-Fi, só quando você só sobe ingresso de 300 contos, 200 contos, tá caro ser corintiano hoje em dia. E para ler tudo isso seu aí, tem que fazer poupança, tipo Casas Bahia, quer pagar quanto? Quanto tá custando muito mais em conta. O livro está sendo por R$ 39,90. O lançamento amanhã na FINAC da Paulista 901, do lado oposto ali da Gazeta, prédio bastante conhecido, 901. Você que é corintiano, que tem um bilhete único, você pode descer ali ou na Brigadeiro ou na Trianon, que é bem no meio das duas estações ali, na Avenida Corinthians Paulista, não é isso? 901. Exatamente. E quem não tiver condição de ir na terça-feira, amanhã, né? Pode ir no sábado também. Porque sábado no Memorial. No Memorial lá do Corinthians, no Parque São Jorge. Rua São Jorge, 777. Eu e o Casagrande estaremos lá e temos muito prazer em ver todos vocês. Você também, Vitão, conta com a sua presença. Estarei presente provavelmente no sábado. Se não passar amanhã, porque eu estarei aqui na UNG, aqui na minha pátria educadora, com meus... fazendo o nosso Portal Viajar. Mas se não der, até porque eu moro na minha ZL, fica mais próximo para mim. Então, se não der na manhã, certamente estarei no sábado, presente. Gilvan, parabéns por essa iniciativa. Casagrande e seus demônios já foi um grande sucesso, enfim. Eu acho muito difícil. Futebol não funcionou no cinema e não funciona como literatura quando você quer transformar isso num jogo, porque a arte do futebol é única, não dá para você fazer com palavras nem com filmagens.
E o que tem legal nessas histórias é que são histórias humanas, é que o futebol faz parte, é pano de fundo, mas você não vai querer reproduzir o jogo no livro. E mais do que grandes jogadores, são grandes personagens, né? Então, assim, e tem uma empatia dos personagens com você, que é o autor, né? Uma amizade, enfim. Tudo na vida tem que ser feito com tesão. Tenho certeza que você fez esse livro com tesão, você fez com amor, que você também amava também o Sócrates e o Casagrande. Muito. E tenho certeza que o corintiano, que já é um ser emotivo, né? O corintiano é assim, né? Não chora em casa, não chora, mas na hora que o time ganha, chora. Quando eu vou... Eu chorei muito algumas vezes no estádio. Lembro de ter chorado muito dia 16 de dezembro de 2012. Estava trabalhando para o jornal Agora São Paulo, tentando manter ali a linha. Quando acabou o jogo, o Corinthians campeão do mundo. Até que postou uma foto no Facebook do meu filho com a minha camisa. Ele tem 200, assim, papai, queria estar... Aí, chorei. Quem eu choraria? Enfim, sucesso, Gilvão. Grande abraço. Grande abraço para você também. Ouvimos Gilvan Ribeiro, que amanhã, terça-feira, 19 horas, na FINAC da Paulista, 901, em frente ao prédio da Gazeta ali, lança na presença de Casagrande também. Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Jade Mendes, quando você nasceu, Jade? 92. 92. Nem em 90 você viu. Não. Você estava emocionado ouvindo a entrevista? Sim. Por que o Sócrates mexe tanto com você, Jade? Ouviu histórias do pai, do avô? Não, eu mesmo que me apaixonei pela história dele, sempre li. E estou emocionada de novo. E ouvir falar dele é incrível. Eu acho que ele foi um grande jogador, uma grande pessoa. E, além do mais, um ser humano incrível. As histórias que eu leio no livro que eu tenho dele, eu dou risada e fico rindo sozinho olhando pro livro, porque é incrível. Eu queria ter tido a oportunidade de ter visto ele jogar. Eu fico vendo no YouTube, abismada e reclamando de ter nascido em 92. Seu filho vai chamar Sócrates? Não sei. Shampoo, você não viu também Sócrates jogar, né? Não. Só de... Você viu o Romero, né? Nossa, que diferença, hein? Que diferença. Sou de 91, não acompanhei, obviamente, a carreira do Sócrates, mas até como a Jade falou, a gente tem hoje o recurso do YouTube, né? E procura ver alguns lances, algumas histórias do grande doutor. E dá pra perceber a importância que ele teve para o Corinthians naquela homenagem, né, de 2001, no clássico Corinthians e Palmeiras. 2011, perdão. No clássico Corinthians e Palmeiras disputado no Pacaembu. O respeito... E um foi Odisseia no espaço. Tá o respeito dos jogadores do Corinthians, dos jogadores do Palmeiras e principalmente da torcida com os gritos de doutor, né, em homenagem ao Dr. Sócrates. Então aquilo foi algo muito emocionante mesmo naquele 2011. Você também, óbvio, não viu jogar, né? Não, eu tinha uma fita da... Do Sócrates tem que ser fita mesmo. Não, aquela de enrolar com a caneta Bic. Não, tinha uma fita que uma vez meu pai ganhou, que tinha todas as Copas, desde 54 até 90. E então eu vi... 82, a de 82. E o que chamava mais atenção no futebol do Sócrates, que ele jogava com a cabeça levantada, né? Hoje a gente não vê isso, era um cara... Ganhar também, né? Era um... Ele olhava o jogo, era plástico, né? Ele olhava o jogo, recebia e já conseguia... Realmente, assim, foi um jogador exímio que... Igual o Romero faz, né? Outra posição cabeça também, erguida. Eu acho que igual o Giovanni Augusto, né? Então, realmente, foi um ícone na história do Corinthians. Né? Sempre vai ser, né? Ricardo Dias, você que é mais velho, você viu? Eu vi jogar, mas não estive lá. Bom, ouvindo as histórias, né, das pessoas que conviveu com... com a camisa do Sócrates, inclusive. Exatamente. Que eu vou roubar. Vai ser difícil tirar. A Kátia Banharelli, né? Kátia Banharelli nos presenteou, né? Quando ela participou do programa na versão anterior, que é na FAP-SP, a saudosa FAP-SP, que não existe mais. Kátia Banharelli nos presenteou com essa camisa do Sócrates. Kátia Banharelli, que é a última viúva do Dr. Sócrates. Exatamente. E a gente ouve as histórias do Sócrates, uma história de uma pessoa bem simples. Quem diria que o cara, um jogador de futebol do porte dele, ia aparecer na festa de um taxista, né? Hoje, os jogadores, para você chegar perto, para poder... Da base já, afluência, enfim. Então, hoje é difícil para você chegar perto de um jogador, quanto mais chamar um taxista chegar e chamar ele para uma festa, né? Então, grande pessoa. Portela, qual a imagem que você tem de Dr. Sócrates? A importância que ele teve para a democracia do Brasil, acho que é a que mais me chama atenção, porque eu também sou de 91 e não pude ver ele jogar. A primeira imagem que eu tenho de torcedor, de futebol, minha primeira lembrança, as duas primeiras lembranças remetem a Sócrates.
Eu lembro perfeitamente em 82. Hoje eu lembro todos os jogos, tanto que eu vi VT, enfim. Mas eu lembro de 82 de assistir a final Corinthians e São Paulo com meu pai, com meu tio que já faleceu e era São Paulino, meu pai corintiano, assistimos juntos a final Corinthians campeão paulista. E Brasil e Itália, que o Brasil foi eliminado. Inclusive ele fez um golaço naquela partida. E ele disse antes que... Ele falou, né, que na hora que ele marcou o gol, ele viu ali que ia perder. Na hora ele sentiu que ia perder. Um anjo triste, ele fala assim, que um anjo triste chegou perto dele e ele falou ali, perdemos o jogo pra Itália. Sócrates pra mim é... Meu filho chama Basílio, porque eu sou de 77, enfim. Meu ídolo de infância não é o Sócrates, eu tinha 5 anos, quer dizer, eu lembro muito mais de Neto, de Ronaldo, que já era minha pré-adolescência, já era maior, já ia sozinho no estádio, eu lembro de muito mais jogos. Mas a questão do Corinthians ser o time do povo, da democracia, uma coisa maior, plural, essa coisa que o Corinthians fez muita gente entender o que é democracia e procurar saber por causa do futebol, né? As pessoas que não sabiam muito bem o que estava acontecendo foram, assim, teve uma importância muito grande para a história do país, para a democratização. Não só o Sócrates, o movimento de democracia corintiana, mas que ele era o grande cabeça, né? Junto ali com Casa, com Vladimir, mas o Sócrates realmente era o principal nome desse movimento. Então, enfim, a importância do Sócrates para a história do país e para o Corinthians é emblemático que ele chama-se Sócrates brasileiro, né? Enfim, eu falei até na entrevista com o Gilvan, quando a gente sai do país, quando a gente fala alguma coisa, quando pergunta o nosso time, quando falam de Corinthians, um dos primeiros nomes que as pessoas falam, se não o primeiro, é do Sócrates, né? Enfim, e esse livro é legal porque traz revelações não só do futebol, né? Tem essa coisa da religiosidade do Sócrates, que eu nem sabia, e eu também sou kardecista, enfim. Essa relação dele com a Zagrande, que é bastante conhecida fora de campo. Tem vários jogadores que estavam muito bem dentro de campo, tipo Pelé e Coutinho, mas que não foram amigos fora de campo, né? E o Sócrates Casagrande tinha essa relação mesmo aí de briga, de alegria, de irmão mesmo, né? Que se mata, se gosta. Enfim, é uma história muito legal, enfim. Que bom que o Casagrande teve tempo de fazer as pazes ainda em vida. Certo, Shampoo? É isso, Vitor Guedes. O que nós temos, além, já que o Esporte Clube Corinthians Paulista não é só futebol, o que nós temos de destaque? Vamos lá, tem futebol americano, tem futsal e tem futebol de base. Começando aqui pelo futebol americano, que não estreou tão bem no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. No último sábado, o Corinthians Steamrollers estreou no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Que é o nome aí? Corinthians Steamrollers. Estreou no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Na Arena Pantanal, a equipe do Corinthians enfrentou o Cuiabá Arsenal e foi derrotada por 26-7. Agora o próximo jogo é no dia 7 de agosto contra o São Paulo Storm, o clássico aí do futebol americano também. Já no futsal, na última sexta-feira, o Corinthians Unip perdeu para a Soeva por 3-2 no ginásio do Parque São Jorge, em jogo válido pela 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Os gols do Corinthians foram marcados por Pepita e Marcel. O próximo jogo, o Corinthians Unip volta a jogar pela Liga Nacional de Futsal contra o Umuarama, no próximo sábado, às 9h30, no ginásio Amário Vieira, no Paraná, com transmissão do Sport TV e também da Rádio Coringão. O Corinthians é o 7º colocado com 20 pontos, o Moarama é o 12º com 17 pontos. Ainda no futsal, o Corinthians teve uma boa contratação, o Adriano Foglia, pivô de 33 anos, que acertou com o Corinthians. O jogador da seleção italiana estava jogando no Luparense e acertou um vínculo com o Timão. Campeonato Paulista Sub-15, na última rodada da primeira fase, Corinthians 3, Santo André 0. O Corinthians se classificou em segundo do grupo com 27 pontos. No Sub-17, uma excelente campanha, o Corinthians venceu o Santo André por 4-0, se classificou na liderança com 34 pontos. Foram 12 jogos, 11 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota na categoria Sub-17 na primeira fase. Já no Sub-20, na 10ª rodada, Corinthians 1, Guarani 1. O Corinthians é o segundo do grupo com 21 pontos. Bom, já peço desculpa ao Ginaldo, hoje vamos estourar um pouquinho o tempo. Tivemos uma participação especial de convidado, teve entrevista de livro, enfim. Antes de se despedir do nosso convidado, de você trazer os Corinthians, tem as nossas... A gente não soltou já a nossa vinheta das redes sociais. Solta pra gente aí, Evaldo Filho, a vinheta que também tem uma última participação, certo, Caio? Sim. Programa Timão Universitário. Participe conosco pelas redes sociais. Twitter, @TimãoUni, tudo junto e sem acento. Facebook.com/Timão Universitário. Instagram, seguindo @Timão Universitário. E não deixe de ver nosso programa ao vivo. youtube.com/Universidade UNG.
Temos pelo nosso Facebook do Timão Universitário, temos a Cíntia Mendes, que tá feliz com a participação do filho dela. E no nosso Twitter, o @TimãoUni, nós temos o Guilherme Gomes dando seu palpite, o clássico de domingo, 6-1 pro Corinthians. E também temos a Andréa Mutivani. Ela tá escutando o nosso programa e não veio a hora de assistir. Um beijo pra Andréa Mutivani, que sempre prestigia o nosso trabalho. Diego, chegando ao final do nosso programa, agradeço aí a sua participação, né? Você que tá acostumado a se relacionar com o David Shampoo Xavier profissionalmente. Só voltou aqui participar. Obrigado por ter nosso convite. Espero que você tenha gostado. Não, eu que agradeço, Vitor, a todos da mesa. É um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado ao David que fez essa ponte. E quando surgirem outras oportunidades, estarei à disposição de vocês. Foi muito bacana. Eu agradeço. E antes de finalizar, o Corinthians de hoje, certo, Shampoo? Então ele começa... Correto, Campeonato Brasileiro de 2005. Semana de clássico, então vitória. Senão ele descabela tudo. Eu estava lá, hein? Vamos lá, Corinthians e Palmeiras 2005. Corinthians. Um abraço, Vitor Guedes, um abraço ao Lou Corintiano, que mais uma vez acompanha o Corinthians. Em semana de clássico, vamos entrar no clima e voltar 11 anos atrás, exatamente no dia 11 de julho de 2005, no clássico contra o Palmeiras, realizado no estádio do Morumbi, onde o todo-poderoso Timão venceu de virada o Palmeiras pelo placar de 3-1. Então, vamos conferir com a narração de Milton Leite o gol de Rosinei. Vem o Gamarra de trás, travou na bola! Legal o Mascherano, tá desarrumado o Palmeiras. Mascherano vai chegando, rolou pro Jô, pode bater, foi pro fundo, vem pra batida, o cruzamento! Gol do Corinthians! De novo, Rosinei! Mas a festa é toda pro Mascherano aqui no meio-campo. O volante Mascherano rouba a bola de Gamarra no meio de campo e puxa o contra-ataque do Corinthians. Carrega até a intermediária e solta na direita para Jô. O atacante do Timão invade a área, leva para o fundo e cruza rasteiro. A bola passa por Gustavo Neri e encontra Rosinei livre para empurrar no gol de Marcos. Este gol foi o último da vitória do Corinthians, que naquele mesmo ano conquistaria o seu 4º título do Campeonato Brasileiro. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians. Qual a frase, Shampoo? E você, Vitor Guedes, lembra desta? Não, só lembro como eu estava lá. E chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão e transmitido ao vivo também no portal da Rádio NG, no portal Linhajá. Na técnica nós tivemos hoje Marcos Evaldo Filho Floriano, Felipe Thier, na produção, reportagens, pautas e edição dos alunos Jade Furacão Jimenez, David Shampoo Xavier, Caio Portela, coordenação do curso é dela, Flávia Daniela, Daniela o nome dela? É Daniela, e o meu não é Maria. Tá. Jade Maria Furacão de Mendes e a coordenação de Flávia Daniela Delgado. Hoje tivemos a participação especial do convidado Diego Alves. A apresentação é minha, Vitor Guedes, e dele, Ricardo Dias. Obrigado, segunda-feira que vem tem mais e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio UNG e portal Leia Já Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/Universidade UNG. Até o próximo programa.